A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja bem-vindo a este canal que compartilha meditações, leituras, estudos e reflexões a respeito dos capítulos da Bíblia. Hoje nós vamos ler o Evangelho de Marcos, capítulo 9, dos versículos 43 até o versículo 50 e encerrando o capítulo 9 aqui do Evangelho de Marcos. Nós já gravamos outros vídeos com base no Evangelho de Marcos no capítulo 9, que estão disponíveis aqui no canal, e hoje nós vamos gravar esse último trecho. Está escrito assim, eu coloquei um título nessa mensagem, que é Cuide da sua mão, dos seus pés e dos seus olhos. E continue sendo sal na terra. Então nós vamos ler aqui versículo 43. E se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado, do que tendo duas mãos ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Versículo 44, onde o seu bicho não morre. Tem uma outra versão que diz onde o seu verme não morre e o fogo nunca se apaga. Versículo 45, e se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida, do que tendo dois pés seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga. Versículo 46, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Versículo 47, e se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo dois olhos ser lançado no fogo do inferno. Versículo 48, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Versículo 49, porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Versículo 50, bom é o sal, mas se o sal se tornar insulso, com que o adubareis? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Então, como nós lemos aqui, esse texto fala para que cada pessoa que segue a Jesus cuide da sua mão, cuide do seu pé e cuide dos seus olhos. Porque é melhor entrar no céu sem uma das mãos, sem um dos pés e sem um dos olhos, do que entrar com as duas mãos, os dois pés e os dois olhos e ir para o inferno. Esse texto, ele também é referido por Jesus no Sermão da Montanha. Lá no Evangelho de Mateus, Mateus relata essa questão dos olhos também no capítulo 5, no versículo 22. Nós vemos aqui Jesus dizendo, 22, não, versículo 29. Versículo 29. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Aí no versículo 30, e se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Então, nesse texto, Jesus havia acabado de falar no versículo 28 de Mateus 5. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. E aí no versículo 29, Jesus fala para que o olho
que se o olho direito te escandaliza, que você o arranque e o lance para fora de ti. Quando Jesus fala a respeito de arrancar o olho, Jesus não está dizendo literalmente para que a pessoa arranque o seu olho, mas ele está dizendo para que a pessoa arranque aquela forma de olhar. Nós podemos olhar para uma pessoa ou para uma situação de várias maneiras. Uma pessoa pode passar por uma dificuldade na vida e uma pessoa pode dizer: é uma oportunidade de eu me superar. Outra pessoa que passa pela mesma situação pode dizer: ó vida, ó azar, agora minha vida está acabada. Uma terceira pessoa pode encontrar nesse mesmo motivo uma razão para pôr fim à sua vida. Uma outra pessoa pode olhar para a mesma situação e dizer que tudo está acabado. Então, uma mesma situação pode gerar vários tipos de olhares para aquela situação. Aqui Jesus falou sobre uma mulher que passa e sobre alguém que olha com olhar de cobiça. E aí Jesus repreende dizendo: se o teu olho te escandalizar, ou seja, se por acaso o teu olhar for no sentido de cobiça, arranque essa forma de você olhar. Ignore essa forma de você olhar para as mulheres com esse olhar de cobiça, porque isso caracteriza adultério. É melhor que você viva a vida na terra sem ter esse prazer carnal de ficar olhando e cobiçando para as mulheres, cobiçando uma mulher, do que você dar lugar a essa forma de olhar, fazendo aquilo que você quer e aquilo que você bem entende da sua vida e tendo toda a sua liberdade de olhar como você quer, ir para o inferno. No versículo 30, ele continua falando: e se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Aqui nós estamos vendo uma relação entre olho e uma relação com as mãos. As mãos podem ser induzidas a praticar o pecado, dependendo da forma como você olha para uma mulher. Então Jesus está relacionando os dois assuntos aqui no Sermão da Montanha, dizendo: jogue fora essa forma de olhar. Jogue fora a forma como você usa as tuas mãos quando elas te levarem para a prática daquilo que é pecaminoso. Ainda no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, Jesus fala novamente a respeito dessa situação de mãos, de pés e dos olhos. Veja aqui no versículo 8. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés seres lançado no fogo eterno. No versículo 9, e se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que tendo 2 olhos seres lançado no fogo do inferno. O versículo anterior, que é o versículo 7, Jesus está falando assim: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou o teu pé... E aí Jesus vem e fala a respeito da mão, do pé e dos olhos. Então aqui Jesus está falando no mesmo contexto que Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9, como nós vimos, Jesus falou ali, o evangelista Marcos registrou que Jesus falou a respeito das mãos, dos pés e dos olhos.
Então, com relação às mãos, Jesus disse para arrancar a forma de usar as mãos que seja desonesta, incorreta, desleal. Com relação aos pés, nós vemos um texto de Provérbios, no capítulo 6, em que Jesus fala a respeito dessa questão dos olhos. Veja aqui no versículo 12. O homem de Belial, ou seja, o homem que dá lugar ao diabo, o homem vicioso anda em perversidade de boca, acena com os olhos, fala com os pés, faz sinais com os dedos. Versículo 14. Perversidade há no seu coração, todo o tempo maquina mal, anda semeando contendas. Então nós vemos aqui, que o homem perverso, ele acena com os olhos. Tem pessoas que muitas vezes, para enganar as suas vítimas, elas fazem combinações com outras pessoas para abordarem uma vítima na rua, para contarem histórias mentirosas, e depois uma pessoa acena com o olho para outra, apontando quais são as possíveis vítimas que podem cair nos seus golpes. Então estão usando os seus olhos como estratégia para a abordagem das suas vítimas. Depois ele fala com os pés. Pessoas muitas vezes, quando estão em mesas de jogos, eles usam os pés para dar sinal aos seus companheiros que estão ali combinados para enganar as suas vítimas que participam das jogatinas e perdem dinheiro. E também essas pessoas fazem sinais com os dedos, ou seja, usam as suas mãos para fazerem sinais para enganar outras pessoas. Agora, nós vemos também que aqui no versículo 16 até o versículo 18, uma outra forma de usar mal os pés. Veja que estas 6 coisas aborrece o Senhor e a 7ª sua alma abomina. Versículo 17, estamos lendo Provérbios 6. Olhos altivos e língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente. Aqui nós estamos vendo o mau uso das mãos. Mãos que são usadas para prática de crimes, para enganar pessoas. Aí ele fala, o coração que maquina pensamentos viciosos e pés que se apressam a correr para o mal. Tem pessoas que são muito rápidas, elas correm para dar informações a respeito de notícias ruins, ou elas correm para armarem as suas ciladas contra as pessoas. E nós vemos também, no mesmo livro de Provérbios, no capítulo 4, aqui nós vemos aqui, um texto que fala a respeito dos olhos. Provérbios capítulo 4, versículo 25. Os teus olhos olhem direitos, e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. O que esse texto de Provérbios está dizendo? Que os teus olhos, quando forem olhar para uma situação, olhem de forma correta, de forma honesta, de forma leal, de forma a fazer o bem. E as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Ou seja, veja exatamente aquilo que é correto. Veja o versículo 26, que é o versículo seguinte. Pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Versículo 27, não declines nem para a direita nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. Então nós vemos aqui o rei Salomão, o que é o autor do livro de Provérbios,
falando para que aqueles que são sábios devem ponderar o caminho, a vereda dos seus pés, e que os seus caminhos sejam bem ordenados, que eles não se inclinem para a direita nem para a esquerda, mas que retirem o pé do mal. Então nós vemos aqui esses textos em que o rei Salomão fala a respeito dos pés, que eles devem se desviar do mal, que as mãos, né, que Deus abomina, Deus aborrece, mãos que derramam sangue inocente, os pés que se apressam a correr para fazer o mal. Então, vimos aqui no versículo 13 também que o homem perverso é aquele que fica acenando com os olhos, fala com os pés, faz sinais com os dedos, ou seja, usa os olhos, os pés e as mãos para fazer o mal. Versículo 14, perversidade há no seu coração, todo o tempo maquina mal, anda semeando contendas. Pelo que, versículo 15, a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado sem que haja cura. O próprio rei Salomão já vinha dizendo aqui que pela lei da semeadura, aquele que usa de maneira inadequada e indevida os seus olhos, as suas mãos e os seus pés, de repente será destruído. De repente, de maneira súbita, será quebrantado sem que haja cura, porque o Senhor certamente acompanha os passos de todos os homens. E aqui, voltando agora para o Evangelho de Marcos, nós vemos aqui que Jesus, ele nos últimos dos versículos 43 até o versículo 48, ele vai falando, primeiramente no versículo 43, se a tua mão te escandalizar, corta, porque é melhor você entrar aleijado do que ter duas mãos e ires para o inferno. No versículo 44 fala, onde o seu bicho nunca morre, ou onde o seu verme nunca morre, e o fogo nunca se apaga. Jesus aqui, quando fala a respeito do verme, está falando a respeito dos cadáveres. Muitos teólogos que comentam esse texto de Marcos, esse trecho que nós estamos comentando nesse vídeo, dizem que ao lado, dizem não, de fato isso é verdade. Na época de Jesus, ao lado de Jerusalém, ficava o Vale de Inom. Esse Vale de Inom, de acordo com o texto do profeta Jeremias, no capítulo 7, no versículo 31 e no versículo 32, foi o local em que muitos judeus desobedeciam a Deus, fazendo sacrifício dos seus próprios filhos. Vamos ver aqui o texto de Jeremias. O profeta Jeremias condena o povo de Israel. Jeremias capítulo 7, versículo 31 e versículo 32. Veja o que ele diz. E edificaram os altos de Tofete. Tofete era um outro nome que usavam para se referir ao Vale de Inom. Então eles foram até esse vale, perto de Jerusalém, edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Inom. Então Tofete era uma região que ficava nesse vale, para queimarem a seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei, nem me subiu ao coração. Versículo 32, portanto, vem o versículo 32, portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca se chamará mais Tofete, nem vale do filho de Inom, mas o vale da matança, e enterrarão em Tofete, por não haver mais lugar. Aí veja no versículo 33, e os cadáveres deste povo servirão de pasto às aves dos céus e aos animais da terra, e ninguém os espantará. E vê o versículo 31, e edificaram, versículo 30, que fala quem foi que fez isso. Porque os filhos de Judá fizeram o que era mal aos meus olhos, diz o Senhor.
puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome para a contaminarem. E aí vem o versículo 31 e 32 que nós lemos, que eles edificaram os altos de Tofete, que fica no vale do filho de Inom, e sacrificaram, queimaram seus filhos e suas filhas, o que Deus nunca havia ordenado, e Deus disse, esse vale será chamado Vale da Matança. Na época, muitos anos depois, na época de Jesus, esse vale de Inom ficava ficava ao lado de Jerusalém, e ali no vale do filho de Inom, na época de Jesus, esse vale se tornou um lugar onde as pessoas jogavam o lixo. E então o fogo ficava o dia todo queimando nesse lugar, para queimar o lixo, e algumas pessoas ali eram jogadas, os cadáveres eram jogados ali, de animais. Então sempre estavam presentes os vermes ali naquela localidade. Então Jesus aqui fala assim, aquele que se contamina com as mãos, com os pés e com os seus olhos, é melhor que ele perca um dos olhos, um dos pés e uma das mãos, mas que ele não vá para o inferno, onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Jesus está dizendo assim, o inferno é parecido com esse lugar aqui do Vale do Filho de Inom. Muitos teólogos, quando comentam esse texto, comentam sobre o Vale de Inom. Mas aqui, nós vemos que Jesus está querendo dizer, o verme nunca morre, ou seja, sempre a pessoa vai ficar ali sendo, pela eternidade, sendo separada de Deus. Ela nunca mais vai ter contato e comunhão com Deus. E o fogo nunca se apaga. Ou seja, o fogo, o juízo de Deus, permanece sempre para sempre aceso, pelo fato de que a pessoa em vida não se preocupou em dar honra a Deus, mas se preocupou em fazer aquilo que ela bem entendeu. E aí vem aqui o versículo 49. Porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Lendo esse texto aqui, nós vemos aqui que no livro de Levítico, no capítulo 2, no versículo 13, quando ocorria a oferta, para o Senhor, veja o versículo 13, e toda a oferta dos teus manjares salgarás com sal, e não deixarás faltar à tua oferta de manjares o sal do concerto do teu Deus. Em toda a tua oferta oferecerás sal. Já no Antigo Testamento, quando se ofereciam as ofertas ao Senhor, as ofertas tinham que carregar o sal. Então, voltando para o texto de Marcos, no capítulo 9, esse versículo 49, quando ele diz assim, porque cada um será salgado com fogo e cada sacrifício será salgado com sal, eles dizem que se toda a vida de um cristão que é oferecida para Deus, é oferecida como nós apresentamos a nossa vida como uma oferta para Deus. E essa nossa oferta, ela precisa ser apresentada com sal. O próprio Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, falava sobre isso. Nós vemos aqui no versículo 13, vós sois o sal da terra.
E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Então, Jesus falava sobre nós sermos o sal da terra. Então, quando ele fala, porque cada um será salgado com fogo e cada sacrifício será salgado com sal. Agora, quando nós dizemos que a nossa vida é uma oferta para Deus, e ela deve ser apresentada com tempero, com sal, porque o próprio Senhor Jesus disse que nós somos o sal da terra, nós explicamos a segunda parte do versículo 49. Cada sacrifício que nós fazemos, porque seguir a Jesus representa, como o próprio Jesus disse no Evangelho, aqui no próprio livro de Marcos, no capítulo 8, no versículo 34, Jesus disse assim: e chamando a si a multidão com seus discípulos, disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. O evangelho é uma renúncia, tanto que Jesus prossegue no 35 dizendo, no capítulo 8, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, esse a salvará. O 36, por quê? Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? E o versículo 37, ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Em outras palavras, se você quiser aproveitar essa terra e obtiver muitas riquezas, por acaso as riquezas que você conquistar na terra poderão ser dadas em resgate da sua alma? A única forma de você alcançar o reino de Deus e a salvação é você realmente perder a sua vida na terra por amor de Cristo e do Evangelho, negando a si mesmo e cumprindo a vontade de Deus, tomando a sua cruz para segui-lo. Então, Jesus já tinha dito isso anteriormente para os seus discípulos, quando estava falando a respeito da sua identidade, falando a respeito de quem ele era, de que ele era Jesus. Então, essa segunda parte, nós podemos dizer que está explicada aqui. Nós oferecemos a nossa vida em sacrifício vivo para Deus. Em que consiste o nosso sacrifício vivo? Vivemos obedecendo aos mandamentos do Senhor e deixando as vontades das nossas mãos, dos nossos pés e dos nossos olhos de lado. Muitas vezes nós queremos fazer alguma coisa, mas nós deixamos de fazer para honrar a Deus. Muitas vezes os nossos pés querem participar de uma festa, de um evento, de um lugar onde vão estar reunidas pessoas que nós muitas vezes queremos estar perto delas, mas elas estão fazendo coisas erradas. Então nós vamos fazer um sacrifício de não andarmos com elas. Vamos desviar o nosso pé do caminho delas e vamos colocar os nossos pés para irmos a lugares que honram a Deus. E vamos fazer esse sacrifício. Vamos fazer o sacrifício dos nossos olhos, porque não vamos olhar para as coisas dessa vida com os mesmos olhares com que as pessoas do mundo olham, mas vamos olhar na perspectiva de Deus e vamos fazer esse sacrifício. E quando vamos fazendo esse sacrifício no nosso dia a dia, cada sacrifício que fazemos será salgado com sal. Cada vez que nós fazemos o sacrifício da nossa vida, a nossa vida espiritual, a nossa vida terrena está sendo sal, está recebendo o sal, está recebendo e servindo como tempero de Deus para a terra, para que as pessoas olhem para a nossa forma de agir, de andar e de olhar como pessoas que são testemunhas de Jesus. Agora, como que nós explicamos a primeira parte? Porque cada um será salgado com fogo. Essa primeira parte nós explicamos da seguinte forma: cada cristão tem o seu ponto fraco. Aquele que é impaciente precisa ser provado
na paciência. Aquele que muitas vezes é preso à riqueza financeira, muitas vezes vai ser provado por Deus, passando por tribulações na sua vida financeira. E passar por essas tribulações que servem para que um cristão consiga vencer a sua fraqueza, são provas que Deus coloca na vida de cada cristão como que sendo fogo. O cristão que passa por tribulações na sua vida financeira para que aprenda a ter fé em Jesus na sua vida financeira, vai sofrendo, porque o fogo ele queima aquele que vai tendo contato com ele. E é isso que acontece com o cristão quando ele está sendo provado. Ele vai sendo provado no fogo. Ele vai sendo queimado por Deus. Aliás, o próprio Pedro fala a respeito disso. Ele fala que nós não devemos ficar espantados com a tribulação e com a prova que vem a nós, como se fosse algo extraordinário, porque Deus prova os seus filhos no fogo, como o ouro é provado. E depois que o cristão passa pelo fogo, ele acaba se tornando o quê? Ele acaba sendo temperado por Deus. Então cada um será salgado com fogo, ou seja, o Senhor passa o cristão muitas vezes no fogo com a finalidade de que ele seja temperado, que ele receba o sal, que ele se torne sal para glorificar ao nome de Deus. E aí o versículo 50 termina: bom é o sal, mas se o sal tornar insulso, ou seja, perder o gosto, com que o adubareis? Como que nós faremos para que o sal volte a ter gosto? Tendes sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Então nós vemos aqui que essa palavra, Jesus fala: cuide da forma como você usa as suas mãos, os seus pés e os seus olhos para que você possa ser sal da terra e luz do mundo. Essa é a mensagem que termina o capítulo 9 do Evangelho de Marcos. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz de Jesus.